Outro ponto que nós temos que estudar aqui de situações especiais, pessoal, se refere à venda a condômino, ou seja, quando nós temos aí uma propriedade com mais de um proprietário, tá? Condomínio, né? Condomínio em geral, quando o bem tem mais de um proprietário, tá? Nessa situação, pessoal, nós temos aqui para contratos o artigo 504. E o que fala então, pessoal, o artigo 504? O 504 vai falar o seguinte: não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser tanto por tanto. O condômino a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer, no prazo de 180 dias, salvo sob pena de decadência. Parágrafo único. Sendo mais dos condôminos, preferirá quem tiver benfeitorias de maior valor. E, na falta de benfeitorias, o de quem é o maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida aos proprietários que a quiserem, depositando o preço previamente. Veja, pessoal, aqui nós temos a seguinte questão. Então, aquela situação, eu tenho 3 irmãos que são proprietários de um determinado bem. Primeira coisa que nós temos que analisar, pessoal, o bem tem que ser indivisível. Porque se o bem for divisível, pessoal, não temos nada aqui. Tá? Não temos. O bem sendo indivisível, pessoal, o condômino tem preferência. Tá? O bem sendo indivisível, o condômino tem direito de preferência na aquisição. Então, vamos supor que o irmão A quer vender, o B e o C têm preferência em relação a terceiros. Qual que é a condição dessa preferência aqui, pessoal? A condição dessa preferência é uma coisa que nós chamamos de preço por preço. Significa dizer, mesmo preço e mesmas condições de pagamento oferecidas a terceiros. Então, pessoal, o que vai acontecer? Vamos supor que então, nós temos a propriedade indivisível de 3 irmãos A, B e C. O A quer vender, pessoal. O que o A tem que fazer? Notificar o B e o C que ele deseja vender. Por R$100.000 à vista. A cota dele, 1/3. 1/3 da propriedade. Ele quer vender por R$100.000 à vista. O B não manifestou interesse, o C não manifestou interesse. Ele pode vender para terceiro? Ele já tem um comprador em vistas. O D quer comprar. Se nem o B, nem o C manifestou interesse, ele pode vender para o D? Sim. O B manifestou interesse, ele pode vender para o D? Não. Beleza. Então, pessoal, nem o B nem o C quiseram por R$100.000 à vista. Então, ele passou a oferecer para terceiros. E aí, o D ofereceu R$95.000. E agora? Ele pode vender para o D? Não. Primeiro, ele vai ter que oferecer para o condômino B e C por 95. E se os condôminos não aceitarem, ele vai poder vender para o D. Se o condômino B aceitar pagar 95, ele não vai poder vender para o D. Ele vai ter que vender para o condômino B. Por quê? No preço por preço, em igualdade de condições, o condômino tem preferência. Certo, pessoal? Ok. Lembrando que, se não respeitar isso daqui, pessoal, temos consequência, tá? A falta de respeito, ou seja, se não observar a preferência, o condômino prejudicado pode depositar o preço em juízo e adjudicar a coisa. E aqui, pessoal, uma coisa importantíssima. Qual é o preço que ele vai depositar em juízo?
o preço que está registrado na matrícula do imóvel. Por que a gente esclarece isso, pessoal? Pelo seguinte motivo. Às vezes, o que acontece? Você compra o bem imóvel por um valor, mas na hora de registrar, registra em valor menor para pagar menos tributo. É o valor que está na matrícula que consta como valor oficial da venda. Qual é o valor que o condomínio vai depositar? O valor que está na matrícula. E aí, pessoal, é aquele problema. Você vai poder alegar que não foi aquele valor? Não. Por quê? Porque se você admitir isso em juízo, pessoal, primeiro, que você vai estar alegando a sua própria torpeza em seu benefício. Fere a boa-fé objetiva. Segundo, pessoal, que você está admitindo que você sonegou o imposto. E aí é problema. Então, pessoal, nessa situação tem que se tomar muito cuidado com o que vai registrar, porque se descumprir a preferência, o preço depositado vai ser o preço do registro. Tá? Outro detalhe importante que nós temos que observar aqui, pessoal, é que às vezes, mais de um condômino quer comprar. Condômino com preferência. E aí, pessoal, nós temos que interpretar o artigo 504 junto com o artigo 1322 do Código. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, esse artigo trata da mesma situação, venda a condômino, de coisa indivisível. Só que a solução do artigo 1322 é mais completa do que o que está aqui no artigo 504. Tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, havendo mais de um condômino com interesse, nós vamos ter algumas regras a seguir. Primeiro, terá preferência quem tiver mais benfeitorias no imóvel. Tá? Então, que é a primeira situação. Quem tem maiores benfeitorias? Normalmente, pessoal, todo mundo tem a mesma quantidade de benfeitorias. Então, nós vamos para a segunda solução. Maior quinhão. No nosso caso aqui, pessoal, todos eles têm um terço. O A tem um terço, o B tem um terço e o C tem um terço. Então, todos têm quinhão igual. E é aí que surge o problema do artigo 504, pessoal. Porque o artigo 504 fala que aquele que depositar primeiro o preço leva a coisa. Mas, na verdade, pessoal, não é essa a solução que nós temos que considerar. A solução que nós temos que considerar, pessoal, é a que está no artigo 1322. Se mais de um tiver interesse e não se der para desempatar nem pelas benfeitorias, nem pelo quinhão, nós vamos partir para o leilão. E como é que funciona o leilão? Pessoal, o leilão vai ser funcionado da seguinte forma. Primeiro, eu faço o leilão entre terceiros. Certo? Então, eu ofereço para terceiros. O terceiro que chegar no maior preço, X, eu vou pegar esse preço X aqui e vou abrir o leilão com os condôminos interessados. Então, o lance mínimo para os condôminos interessados é X. Um condômino cobriu o lance mínimo, terceiro já era. E aí continua o leilão, pessoal, até alcançar o maior lanço. Quem der o maior lanço, leva a coisa. Então vamos supor a seguinte situação, pessoal. Nessa situação aí, no nosso imóvel aí. O B e o C têm interesse. Todos têm igual benfeitorias e iguais quinhões. O que eu vou fazer? Vou abrir um leilão entre terceiros. Tivemos lá, lance mínimo, 90 mil. Terceiro, 92, 94, 96, 98, chegou. Não teve mais lance entre terceiros. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e encerrei o leilão perante terceiros. Vou pegar agora os condôminos. Qual é o lance mínimo entre os condôminos? R$98 mil. Nenhum condômino cobriu o lance mínimo. Terceiro levou. O condômino B cobriu, 98 mil. Terceiro já era. E aí então começa o leilão entre os condôminos. Então o condômino
B ofereceu os 98. Condômino C, 100. Condômino B, 102. Condômino C, 104. E aí, chegou no limite. 104 mil, condômino B não ofereceu mais lanço. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Venceu o condômino C. Entenderam, pessoal? Essa é, então, a interpretação entre o artigo 504 e o 1322 do Código, tá? Beleza? Outro assunto que a gente tem que analisar aqui, pessoal, é a venda entre cônjuges e companheiros, né? O artigo que nós temos que ver aqui é o artigo 499 do Código. E o artigo 499 do Código, pessoal, ele é bem claro em falar que é possível a venda entre cônjuges desde que os bens estejam excluídos da comunhão. Então, é possível desde que os bens estejam excluídos da comunhão, que na verdade, traduzindo isso, pessoal, significa bens particulares. Bens particulares. Tá? Então, por exemplo, na comunhão parcial de bens, aquele imóvel que o cônjuge tinha antes de casar, é um bem particular. Esse imóvel, a mulher ou o marido podem comprar? Sim. Tá? Na separação legal, na separação de bens, consensual de bens, regime de separação de bens. Todos os bens são particulares, pessoal. Então, um cônjuge pode comprar bem do outro? Perfeitamente possível. Tá? Esse entendimento, pessoal, se aplica também para a união estável. Também, tá? Então, na união estável, também se aplica esse mesmo entendimento. Por quê? Porque lá também tem regime de bens. E a ideia é a mesma, tá? Então, é possível essa mesma aplicação na união estável. Encaminhando, pessoal, para o final da nossa aula, faltam ainda mais duas situações especiais para nós analisarmos. Uma delas de extrema importância, que é a venda ad corpus e ad mensuram, principalmente, pessoal, em relação a bens imóveis rurais. Tá? Por quê, pessoal? A gente sabe que muitos bens imóveis rurais têm problemas de medição, né? Problemas de área, e essas diferenças de áreas podem dar algumas dores de cabeça. Então veio o legislador e regulou um pouco essa situação de diferença de áreas, né? Primeiro, a gente tem que saber o que é uma venda ad corpus e o que é uma venda ad mensuram. O que é uma venda ad corpus? Venda ad corpus, pessoal, é aquela que eu tenho o corpo certo, determinado, fechado. Traduzindo isso, pessoal, eu compro aquele imóvel porque é aquele imóvel. Pelas suas características, pelas suas individualidades, eu compro aquele imóvel. Né? Que a gente chama de, algumas regiões é chamado de contrato de porteira fechada. Né? Ou seja, eu compro porque é aquele imóvel e não por causa da área. Né? Na verdade, a menção na área, pessoal, é meramente enunciativa, não tem importância. O que me interessa é a propriedade em si. Já a venda ad mensuram é aquela, pessoal, que eu compro pela área. Ou seja, a área fixa o preço da propriedade. É um dos elementos de fixação do preço. Tá? Então, por exemplo, pessoal, eu não estou comprando porque é aquela propriedade, sim, porque aquela propriedade tem 100 hectares e eu estou pagando 5 mil reais o hectare. Então, veja, pessoal, que aqui é diferente, porque a área acaba fazendo a composição do preço da propriedade. Por isso, a venda é ad mensuram, diferente da venda ad corpus. Por quê? Porque não interessa a área, o que interessa é aquela propriedade. Certo? Qual a importância disso, pessoal? É a consequência jurídica da venda ad corpus para a venda ad mensuram, que são bem diferentes. Começando, pessoal, pelo que está no artigo 500. O que fala o artigo 500 do Código, pessoal? O artigo 500 do Código vai falar o seguinte: se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão,
ou se determinar a respectiva área e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou o abatimento no preço. Então, aqui, pessoal, vejam que o artigo 500 está se referindo à venda ad mensuram, certo? E na venda ad mensuram, pessoal, faltou área, o comprador tem direito. Primeiro, pessoal, a complemento da área. Então, pessoal, o vendedor tem que complementar a área. Adicionar mais área, né? Colocar mais área lá, para complementar a falta. Em segundo lugar, o comprador, quando não é possível, isso aqui não é possível, então o comprador tem direito ao abatimento no preço ou resolução do contrato e devolução da coisa. Quem escolhe? O comprador. Tá, pessoal? Então, em primeiro lugar, eu tenho que analisar se é possível a complementação. É possível a complementação, então o vendedor vai lá e coloca mais área. Coloca mais 15, 20 hectares que está faltando. Não é possível a complementação. Então, eu vou para o abatimento no preço ou a resolução, dependendo aí do que está faltando de área. E isso na venda ad mensuram. Tá? Mas, pessoal, para a venda ad corpus, a consequência não é essa. Lá no parágrafo terceiro. Terceiro? Não, terceiro, é. Lá no parágrafo terceiro. No parágrafo terceiro, pessoal, ele vai tratar da venda ad corpus. E o que fala o parágrafo terceiro, pessoal? Olhem lá. Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda ad corpus. Ou seja, pessoal, na venda ad corpus, faltou, o comprador não tem direito a nada. Por quê? Porque ele não comprou em razão da área. Ele comprou em razão da propriedade, em relação ao corpo da propriedade, ao que tinha na propriedade, e não em relação à sua área. Tá? Por isso que ele não tem direito a nada. Tá? Mas o problema da venda ad corpus e ad mensuram, pessoal, não se restringe a isso. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, se a gente fosse estabelecer apenas esse parâmetro de regra, nós temos que considerar que a maioria das propriedades rurais no Brasil, hoje, tem diferença de área. Na verdade, pessoal, são poucas as propriedades que não têm diferença de área no Brasil. Essa ideia está começando a mudar, porque hoje é obrigatório fazer georreferenciamento, existe ainda um prazo de carência que já foi prorrogado várias vezes, mas uma hora essa diferença vai acabar, porque vai ser obrigado a fazer georreferenciamento. Mas existem muitas propriedades, pessoal, principalmente centro-oeste e norte, Mato Grosso e norte do Brasil, onde muitas propriedades faltam área, principalmente faltam área. E às vezes, pessoal, essa diferença de área é mínima, é pouca coisa. É 1, 2, 3 hectares dentro de uma imensidão. E aí, pessoal, surge aquela discussão, até que ponto compensa juridicamente discutir uma diferença de área que envolve números mínimos. Foi então por isso que o legislador, pessoal, estabeleceu uma presunção que está lá no parágrafo 1º do artigo 500. Qual é essa presunção, pessoal? Presume-se que venda ad corpus se a diferença não superar
não for superior a 5%. Então, até 1/20 ou 5%. Então, pessoal, até 5% de diferença, a venda é ad corpus. Passou de 5%, ad mensura. Ainda que no contrato tenha se estabelecido venda ad mensura. Então, vamos lá no parágrafo 1º para esclarecer. Presume-se que a referência às dimensões foi meramente e simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder 1/20 da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, se em tais casos, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. Então, pessoal, se a diferença for de 5% até 5%, a venda é ad corpus. Veja, pessoal, que isso aqui é interessante. Vejam, eu tenho lá uma propriedade com 100 hectares no contrato. Contratado 100 hectares, certo? Na hora da medição, pessoal, eu encontrei 95 hectares. Essa venda é ad corpus ou ad mensura? Veja que eu mencionei a área, paguei pela área, não é venda ad corpus no contrato, é venda ad mensura. Medição deu 95, pessoal. Nossa venda é ad corpus ou ad mensura? Para a gente saber disso, pessoal, é só a gente fazer uma continha matemática simples que a gente aprende lá na primeira série. É só pegar a área do contrato dividido por 20. E aqui, então, nós vamos ter a diferença. Limite. No nosso caso aqui, pessoal, a área do contrato, 100, dividido por 20, a nossa diferença limite é 0 com 0 corta, 10 dividido por 2, 5 hectares. Significa dizer, pessoal, que a nossa área tiver até 5 hectares a menos, a venda é ad corpus. Acima de 5 hectares, a venda é ad mensura. Veja, pessoal, então, aqui, a diferença é 5. Quanto que tem de real? 95. Quanto que deu de diferença? 5. Então, a nossa venda é ad corpus. Por quê, pessoal? Porque o nosso limite era 5 e nós temos diferença de 5. Então, a nossa venda é ad corpus. Agora, vamos supor, pessoal, que a minha aqui fosse, a área real fosse 94. A minha diferença aqui é quanto? Seria quanto, então? Seria 6. Nessa situação aqui, a venda seria ad corpus, pessoal? Eu aplicaria a presunção? Não. Nessa situação aqui, agora, a venda é ad mensuram. Por quê, pessoal? Porque a minha diferença limite era 5. Eu tenho diferença aqui de 6. Venda ad mensura. Tá? Veja, pessoal, que o nosso legislador estabeleceu uma exceção, né? Salvo se o comprador provar que ele não teria comprado se ele soubesse dessa diferença. O problema, pessoal, é como que ele vai provar isso. Porque se ficou na reserva mental, pessoal, não tem como ele provar. Reserva mental, se não foi exteriorizada, não vincula negócio. Se não vincula negócio, não tem como provar. Então, pessoal, é bastante complicada a prova, tá? Não é impossível, mas é bem complicado. Então, não vou aplicar essa presunção aqui se provar
que a venda não se realizaria se soubesse dessa diferença. Então, essa presunção aqui, pessoal, é relativa, tá? Uma presunção relativa, ok? Cabe prova em sentido contrário. E, pessoal, e se na verdade, em vez de faltar área, está sobrando área, né? Lá no parágrafo 2º, nós vamos ter também essa situação, não é? Parágrafo 2º vai trazer para nós o excesso de área. A gente já viu, pessoal, que na venda de corpos não tem, né? A venda de corpos faltou, sobrou, já era. Mas aqui na venda de missura, pessoal, se houver excesso de área, o que vai acontecer? O vendedor tem algum direito, pessoal? A regra é não. Vendedor não tem direito. Essa é a regra. Mas, professor, por que o senhor está falando isso? Parece que o artigo não está falando isso. O artigo está falando isso sim, pessoal. A gente tem que interpretar o artigo de forma inversa. Se, em vez de falta, houver excesso de área e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador a sua escolha completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso. Então, pessoal, vejam que, na verdade, o vendedor só tem direito se provar que não sabia e tinha motivos para não saber. Então, na verdade, pessoal, a regra é que ele não tem direito. Ele só vai ter direito, se provar que tinha motivos para ignorar. Ele vai ter que provar que ele tinha motivos para ignorar. E, pessoal, não é uma prova fácil também, né? Uma situação que eu imagino como prova, pessoal, vamos supor que eu tenho lá uma propriedade com 1.000 hectares, né, uma propriedade bem grande. E aí, na medição, viu lá que tá sobrando 200 hectares. Então, na verdade, não tinha 1.000, tinha 1.200. Né? E eu, vendedor, fiquei com essa propriedade apenas 2 meses. Ou seja, pessoal, em 2 meses, não tem como eu conhecer toda a extensão da área. É muita coisa, eu não consigo imaginar o que é 1.000 hectares. Muito menos 1.200 hectares. É muito grande a área. Né? Então, nessa situação, pessoal, eu posso colocar que é um motivo de ignorância. Tá? E aí, então, nessa situação, pessoal, o que vai acontecer? Se provar isso aqui, o comprador é quem vai escolher se ele vai pagar a diferença ou devolver o excesso. Tá? Quem escolhe isso é o comprador. Tá? O vendedor não tem interferência, ele tem direito, mas quem vai escolher a opção é o comprador. E por fim, pessoal, o prazo. Qual é o prazo para eu pedir qualquer ação relacionada à venda ad corpus ou ad mensura? Né? O prazo está lá no artigo 501 do nosso código, pessoal, que vai falar o seguinte: decai do direito de propor ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de 1 ano a contar do registro do título. Então, pessoal, prazo de 1 ano a contar do registro. Tá? Prazo esse de natureza decadencial. Tá? Prazo esse de natureza decadencial. Ok? Para a gente finalizar essa aula, pessoal, o último tema especial que nós temos, a última situação especial que nós temos aqui, é a venda mediante amostra. O que é isso, pessoal? A venda mediante amostra é aquela que trabalha os sentidos do comprador. Então, por exemplo, eu quero vender esse apagador. Então, eu tenho essa amostra para mostrar para o comprador. Eu sou o vendedor e o nosso comprador. Eu tenho uma amostra desse apagador que o comprador vai poder ver, vai poder tocar, vai poder cheirar, vai poder sentir,
vai poder mexer, experimentar, e vai ver, ai, machuquei, vai poder ver que pode colocar umas canetas aqui dentro, tal, porque cabe as canetas aqui, ó, tal, às vezes não cabe também, então ele vai poder ver se cabe ou se não cabe, né? E aí o que acontece, pessoal? Você acaba vendendo porque você está mostrando para o comprador e possibilitando ele perceber, trabalhar os sentidos do comprador na venda. Tá? Então, sempre, pessoal, que o vendedor dá para o comprador uma amostra, nós temos venda mediante amostra. Isso acontece, pessoal, em várias situações. Por exemplo, quando você vai comprar um carro e faz o test drive do carro, você vai nas Casas Bahia ou em qualquer loja, né, Magazine Luiza, Gazin, qualquer loja que trabalha com produtos eletrodomésticos e que tem mostruário. O que é o mostruário? É você poder ver, você poder sentir. Por exemplo, você vai lá comprar uma geladeira, né? Aí você vê aquela geladeira side by side, abre as duas portas e fala, nossa, que coisa maravilhosa. E você sente, você pega, aperta os botões, mexe, abre a gaveta, fecha a gaveta e vê que aquilo lá te atende. Que aquelas características daquela amostra te atende. Ou quando você vai comprar um produto de beleza e tem aquele mostruário, né, aquela coisa bonita do mostruário, daquele produto de beleza. Vejam, pessoal, que esse tipo de venda tem uma característica especial exatamente porque ele está trabalhando os sentidos do comprador. E a partir do momento que o vendedor entrega para o comprador uma amostra para ele sentir, para ele perceber, para ele analisar as características daquela amostra, o vendedor assume um compromisso. E esse compromisso, pessoal, está lá no artigo 484 do Código. Qual é esse compromisso, pessoal? Vamos lá no artigo. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa, as qualidades a que elas correspondem. Ou seja, pessoal, o vendedor tem que garantir que o produto que o comprador vai receber tem as mesmas características, ou seja, é igual ao que ele experimentou, ao que ele foi, ao produto que foi mostrado a ele. Tá? Isso é a venda mediante amostra, pessoal. E aí tem o detalhe. E na hora que o comprador pegou o produto e o produto não tinha as mesmas qualidades, as mesmas características, parágrafo único. Prevalece a amostra, o protótipo ou o modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato. Pessoal, traduzindo isso, se houver diferença da amostra para a coisa que está no contrato ou que está no produto, lá, o que ele recebeu, prevalece a amostra. Certo, pessoal? Ok? Um detalhe importante aqui, pessoal, é que a gente tem que cuidar que isso aqui são relações que envolvem direito civil, tá? Se entrar no campo do direito do consumidor, a ideia é um pouquinho diferente, a gente vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor, tá? Aqui nós estamos referindo apenas a relações de natureza puramente civil, sem qualquer relação com o direito do consumidor. Ok, pessoal? Bom, com isso, então, nós encerramos, pessoal, a segunda parte da nossa aula sobre contrato de compra e venda. Tá? Nós vamos ter ainda mais um terceiro vídeo sobre o contrato de compra e venda. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários ou lá no meu canal, @souprofgiba no Instagram. Tá? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Para você continuar aí recebendo as nossas atualizações, tá? Porque tem muita novidade por vir ainda. Beleza, pessoal? Então é isso, até a nossa próxima aula.